Eduardo Monteiro era um homem acostumado ao controle. Multimilionário do setor de tecnologia, sua rotina era uma sequência interminável de reuniões, contratos e decisões que movimentavam cifras astronômicas. Mas, todos os dias, havia uma pausa sagrada em sua agenda: o almoço em um discreto e sofisticado bistrô francês no centro da cidade. O som suave do piano se misturava ao tilintar delicado dos talheres contra a porcelana. Para Eduardo, aquele ambiente era mais do que um restaurante, era um refúgio. E o verdadeiro motivo de sua fidelidade ao lugar tinha nome: Clara. Clara não era apenas uma garçonete. Havia nela uma elegância natural, quase coreografada. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque simples e seus olhos transmitiam uma serenidade rara. Ela nunca precisava anotar o pedido dele. "O de sempre, senhor Eduardo?" perguntava com um sorriso discreto. Ele sorria de volta. "Sempre." Era filé ao molho de mostarda antiga, mal passado, batatas gratinadas e uma taça do vinho tinto da casa. Simples, perfeito, previsível. As conversas entre eles eram breves, mas genuínas. Ela perguntava como havia sido seu dia. Ele retribuía a gentileza. Nenhum interesse oculto, nenhuma bajulação. Clara o tratava como homem, não como fortuna. Mas essa paz tinha data para ser interrompida. Uma vez por mês, na terceira quinta-feira, acontecia o jantar com sua noiva, Helena, e os pais dela, Philippe e Margot Duval. O mesmo restaurante, a mesma mesa, mas um clima completamente diferente. O ar ficava pesado, formal, avaliador. E Clara nunca estava presente nesses jantares. Sempre havia outro garçom, mais velho, eficiente, porém frio. Quando Eduardo perguntou certa vez por Clara, a resposta veio seca: "Está de folga." Coincidência demais para ser coincidência. Helena era impecável, elegante, culta, sofisticada. Seu sorriso parecia capaz de convencer qualquer pessoa. Eduardo acreditava amá-la, ou talvez amar-se a imagem perfeita que construíra dela. Philippe era imponente, postura rígida, olhar analítico. Margot exalava superioridade silenciosa, adornada por colares de pérola e gestos medidos. E então começava. Assim que os aperitivos chegavam, Philippe mudava naturalmente para o francês. A conversa fluía rápida, musical e completamente inacessível para Eduardo. Ele não entendia uma palavra. Restava-lhe sorrir, concordar com a cabeça, fingir pertencimento. Helena ocasionalmente tocava sua mão. "Não se preocupe, amor, são apenas histórias antigas da família." Mas Eduardo era um homem que construíra um império lendo pessoas. E havia algo errado. Os olhares trocados, os sorrisos contidos, o brilho nos olhos de Philippe sempre que olhava em sua direção antes de dizer algo que fazia Margot rir discretamente. Ele não era parte da conversa, ele era o assunto. No carro, certa noite, ele finalmente perguntou: "Por que vocês não falam em algo que eu possa entender?" Helena suspirou, cansada. "Eduardo, é o idioma deles, é natural. Você está sendo sensível demais." Ele queria acreditar. Precisava acreditar. Estava prestes a se casar. Se o preço da felicidade perfeita fosse sentir-se deslocado uma vez por mês, talvez valesse a pena. Ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo enquanto as risadas em francês ecoavam como um lembrete cruel de que naquela mesa ele era sempre o estrangeiro. A terceira quinta-feira chegou novamente. Eduardo ajustava a gravata diante do espelho do hall de sua cobertura. Atrás dele, Helena colocava um brinco de diamante, presente dele, que brilhava sob a luz quente do lustre. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda verde escuro que realçava seus olhos claros. "Está pronto, meu amor?" perguntou ela, com a voz suave como veludo. Ele forçou um sorriso. "Sempre." Durante o trajeto até o bistrô, Helena falava animadamente sobre os preparativos do casamento. A cerimônia seria na Riviera Francesa. A lista de convidados crescia, quase todos parentes e conhecidos dela. A casa de veraneio que pretendiam comprar juntos na França também entrou no assunto. Eduardo concordava em silêncio.
mas por dentro já se preparava para mais uma noite de exclusão. Ao entrarem no restaurante, foram conduzidos à mesa de sempre, a melhor da casa, com vista para o jardim interno iluminado por pequenas lanternas. Philip e Margot já estavam lá, com taças de champanhe nas mãos. Os cumprimentos foram formais, beijos no ar, sorrisos ensaiados, mas algo estava diferente naquela noite. O garçom habitual não apareceu. Em seu lugar, um jovem nervoso anunciou: "Peço desculpa, senhor, fui designado para atendê-los esta noite." Philip fez um gesto impaciente com a mão. "Traga outra garrafa do mesmo champanhe." Eduardo sentiu um leve incômodo. Pelo menos o garçom antigo trazia alguma previsibilidade àquele ritual desconfortável. Minutos depois, o jovem retornou, constrangido. "Perdão, mas minha colega assumirá a mesa. Ela tem mais experiência com a adega." E então, ela apareceu. Clara. Por um segundo, o coração de Eduardo disparou. Era como se o único elemento verdadeiro daquele lugar tivesse sido devolvido a ele. Ela mantinha a postura profissional, uniforme impecável, sorriso discreto. Mas quando seus olhos encontraram os dele, houve algo diferente ali. Uma centelha. Um alerta silencioso. "Boa noite, senhor Eduardo. Boa noite a todos", disse ela com naturalidade. Helena arqueou levemente a sobrancelha. "Vocês se conhecem?" "Clara cuida dos meus almoços aqui. Ela é excelente", respondeu ele com entusiasmo demais. Por alguns minutos, o clima pareceu menos opressor. Clara anotava os pedidos com eficiência elegante. Mas Eduardo percebeu algo que ninguém mais notaria. Os ombros dela estavam rígidos. O sorriso não alcançava totalmente os olhos. Havia tensão ali. E então aconteceu. Assim que os pratos principais foram servidos, Philip tomou um gole de vinho e mudou para francês, como sempre. A conversa ganhou ritmo rápido. Margot gesticulava com elegância. Helena ria de algo que o pai dizia. Eduardo voltou à sua ilha silenciosa. Mas desta vez ele não estava prestando atenção neles. Estava observando Clara. Ela se inclinou para servir água na taça dele, e naquele exato momento, Philip disse algo em francês que fez Margot soltar uma risada abafada. Clara palideceu. Foi sutil, quase imperceptível, mas para Eduardo foi como ver uma rachadura surgir em vidro cristalino. A mão dela tremeu levemente. Ela murmurou um "com licença" e se afastou rápido demais. Ele acompanhou com o olhar. Do outro lado do salão, perto do bar, ela fingia organizar taças. Seus movimentos estavam mecânicos, o olhar perdido. Algo estava errado, muito errado. A sobremesa chegou. Creme brulee para as mulheres, soufflé de chocolate para os homens. Clara colocou o prato diante de Eduardo sem dizer bom apetite, como sempre fazia. Seus dedos tremiam. "Com licença", disse ele, levantando-se para ir ao banheiro. O corredor estava quase vazio, decorado com fotografias antigas de Paris. A música do salão ficava distante ali. Ele estava a poucos passos da porta quando sentiu uma mão segurar seu braço com força inesperada. Ele se virou. Era Clara, mas não era a Clara serena do salão. Seus olhos estavam arregalados, assustados, urgentes. "Eduardo", sussurrou ela. O uso do primeiro nome o chocou. "Clara, o que está acontecendo? Você está bem?" Ela olhou por cima do ombro, como se temesse ser vista. "Não há tempo para explicar tudo, só confie." "Confiar em quê?" Ela respirou fundo. E então disse algo que mudou o mundo dele. "Minha mãe é francesa, eu cresci falando o idioma, eu sou fluente." Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. "Eu entendi tudo o que eles disseram", continuou ela com a voz baixa e firme. Eles não estavam falando de histórias da família. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Eles estavam falando de você. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Eles estavam falando de você. Eduardo sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar no corredor vazio. Sua mente tentou rejeitar a informação imediatamente. "Não, você deve ter entendido errado." A negação saiu automática, quase infantil. "Helena jamais." Clara segurou o braço dele com mais firmeza. "Eduardo, por favor, não temos tempo." Ela o puxou pelo corredor de serviço e abriu uma porta metálica que dava acesso à cozinha. O contraste foi imediato.
O silêncio elegante do salão foi substituído por calor intenso, cheiro de alho e manteiga, o barulho metálico de panelas, ordens sendo gritadas, vapor subindo no ar. Era o coração oculto do restaurante, onde a fachada refinada era sustentada por esforço e caos. Clara o conduziu por entre cozinheiros apressados até um canto mais isolado, perto de um grande refrigerador industrial e caixas de vegetais empilhadas. Ali, o barulho era mais abafado. Ela finalmente soltou o braço dele. Respirou fundo e disse: "Eles chamam você de Le Naïf Brasilien." Eduardo demorou um segundo para traduzir mentalmente. O brasileiro ingênuo. Foi como levar um soco no estômago. Agora tudo fazia sentido. Os olhares, os risos contidos, a condescendência disfarçada de educação. Eles estavam brindando ao plano, continuou Clara, a voz tremendo de indignação. Felipe disse que você é fácil de manipular, que sua necessidade de ter uma família o deixa cego. Cada palavra era uma lâmina. Eduardo sentiu as memórias se embaralharem. A primeira vez que conheceu os pais de Helena, o esforço para impressioná-los, o alívio ao sentir que havia sido aceito. Agora ele enxergava aquilo sob outra luz. Não era aceitação, era avaliação. "Que plano?" perguntou ele, mas sua intuição já começava a conectar os pontos. Clara engoliu seco. "O casamento não é sobre amor." Silêncio. "É sobre dinheiro." A palavra ecoou como uma explosão interna. "Foi Helena quem se aproximou de você com esse objetivo. Eles planejaram tudo." Ele balançou a cabeça lentamente. "Não, você não conhece ela." Clara o encarou. "Eles pretendem finalizar o casamento, levar você para a lua de mel na França. Lá, um advogado da família já preparou documentos." Eduardo sentiu o ar faltar. "Documentos para a compra da casa de veraneio que ela comentou com você? Lembra?" Ele lembrava. Helena havia falado sobre isso com um brilho nos olhos. Uma casa perto da família. Um símbolo de união. "Esses papéis", continuou Clara, "são procurações e transferências de ativos. Dariam ao pai dela controle sobre parte significativa de suas contas de investimento e propriedades internacionais." O mundo pareceu inclinar. Eles contavam com a barreira do idioma e com sua confiança nela. Você assinaria sem desconfiar. Eduardo apoiou a mão na parede fria do refrigerador. Agora as peças se encaixavam com velocidade brutal. O insistente propósito de Helena em evitar tradutores, a sugestão de que o pai cuidaria dos detalhes legais, o interesse exagerado dela em entender sua estrutura financeira, não era curiosidade, era mapeamento. "Eles riram", disse Clara, quase num sussurro. "Disseram que seria poético tirar tudo de você na terra natal deles usando a própria língua como arma." Algo dentro de Eduardo morreu naquele instante. Mas algo mais nasceu. A dor era avassaladora. Uma onda quente de traição subiu pelo peito. A imagem de Helena sorrindo vinha à mente e agora parecia calculada, ensaiada. Os jantares mensais não eram tradições, eram reuniões estratégicas. Ele não era convidado, era pauta. Ele respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente ali. Frieza. Clareza. "Por que está me contando isso?" perguntou ele, finalmente. Clara desviou o olhar por um instante. "Porque meu pai passou por algo parecido. Uma mulher o enganou, levou tudo, destruiu nossa família. Ele era bom, confiava demais." Ela voltou a encará-lo. "Eu vejo a mesma bondade em você, e não podia assistir isso acontecer de novo." Eduardo fechou os olhos por um segundo. A dor ainda estava lá, mas agora havia algo por baixo dela. Determinação. Eles o chamavam de ingênuo. Eles estavam prestes a descobrir o erro. Ele abriu os olhos e encarou Clara com firmeza. "Eu preciso voltar para a mesa." Ela pareceu surpresa. "Você tem certeza?" "Não posso deixar que saibam que eu sei. Ainda não." Ela estudou o rosto dele por alguns segundos. "Então, faça isso direito. Eles são perigosos."
Um leve sorriso frio surgiu nos lábios dele. Eu também posso ser. Ele respirou fundo. O noivo apaixonado tinha ficado para trás naquele corredor. O homem que voltaria para a mesa era outro. E a guerra começaria ali. A caminhada de volta até a mesa foi a mais longa da vida de Eduardo. Cada passo exigia controle absoluto. O som do piano, as conversas elegantes, o aroma sofisticado dos pratos, tudo parecia distante, como se ele estivesse observando a própria vida de fora. Quando se aproximou, Helena foi a primeira a notar. Ela se virou com um sorriso perfeitamente preocupado. Amor, você demorou. Está tudo bem? Você está um pouco pálido. Ele segurou a mão dela. O toque, que antes o acalmava, agora provocava um arrepio involuntário. Mas seu rosto permaneceu sereno. Só um leve mal-estar, já passou. Sentou-se. Olhou para Felipe, depois para Margot, por fim para Helena, e pela primeira vez enxergou os três sem o véu da ilusão. Não eram família, eram predatores. Estávamos brindando ao futuro, disse Felipe, levantando a taça. Eduardo também ergueu a sua. Ao futuro, repetiu. O sorriso dele parecia feliz, mas era promessa. O jantar terminou entre brindes e planos sobre o casamento. E naquela noite, ao deitar ao lado de Helena, ele permaneceu acordado, olhando para o teto, enquanto ela dormia com respiração tranquila. O amor havia sido substituído por estratégia. Nos dias seguintes, Eduardo se tornou o melhor ator da própria vida. Para Helena, ele estava ainda mais dedicado, mais entusiasmado, mais comprometido com os preparativos. Estava pensando, disse ele casualmente durante o café da manhã, talvez possamos adiantar a parte da casa na França. Gosto da ideia. Os olhos dela brilharam. Sério? Claro, quero que tudo esteja perfeito. Enquanto isso, uma outra vida começava nos bastidores. Eduardo fez uma ligação para um homem que não contatava há anos, Henrique Vasconcelos, o investigador particular mais discreto do país. Preciso de tudo sobre Philippe Duval e um advogado francês ligado a ele. Contas, processos, negócios antigos, tudo. Sua voz estava fria. Não deixe pedra sobre pedra. Do outro lado da cidade, seus encontros com Clara passaram a acontecer longe do restaurante. Cafés anônimos, bancos de praça, ruas discretas. Ali não eram cliente e garçonete, eram aliados. A língua foi a arma que escolheram, disse Eduardo, em um desses encontros. Quero aprender essa arma. Clara concordou. As aulas começaram. Não eram formais, não havia livros didáticos. Ela ensinava frases estratégicas, termos jurídicos, expressões que poderiam revelar intenções ocultas. Ele aprendia rápido. Motivação é o melhor professor. Cada palavra em francês que assimilava era uma peça de poder retomado. Enquanto isso, Clara fazia algo ainda mais arriscado. Felipe e Margot, sentindo-se próximos da vitória, haviam relaxado. Continuavam frequentando o bistrô. Falavam abertamente em francês na frente dela, planejavam detalhes. Eles não a viam como ameaça. Ela era mobília. E foi assim que Clara começou a gravá-los. Um pequeno gravador ativado por voz ficava escondido no bolso do avental. Fragmentos de conversa, nomes de bancos, datas, transferências, brindes à ingenuidade de Eduardo. As semanas passaram. O dossiê crescia. Os relatórios do investigador começaram a chegar. Felipe tinha histórico de sociedades fracassadas, processos abafados, parceiros arruinados. Era um predador financeiro profissional. As gravações de Clara eram ainda mais devastadoras. Em uma delas, a voz de Helena ecoava claramente. É o mínimo que ele pode fazer, um pequeno preço pelo império que vai nos entregar. Eduardo ouviu aquilo sentado em um banco de praça, folhas de outono caindo ao redor. Qualquer resquício de dor se cristalizou em determinação. Ele desligou o áudio.
Olhou para Clara. Está na hora. Ela entendeu sem que ele precisasse explicar. O último jantar? Perguntou. Ele assentiu. O último. A armadilha seria invertida. Eles acreditavam estar conduzindo o jogo, mas não perceberam que o tabuleiro havia mudado de mãos. A terceira quinta-feira chegou novamente, mas dessa vez não havia ansiedade em Eduardo. Havia cálculo. Ele vestiu o terno com precisão quase militar. No bolso interno não havia apenas o celular. Havia cópias digitais das gravações, relatórios do investigador e documentos preparados por seus próprios advogados. Helena apareceu deslumbrante, como sempre. "Está animado?" perguntou ela. Ele sorriu. Muito. No restaurante, Felipe e Margot já os aguardavam. O ambiente parecia igual, mas não era. Eduardo agora entendia cada detalhe do cenário. A mesa não era um jantar, era um palco. E ele finalmente conhecia o roteiro. Clara não estava visível no salão naquela noite. Eles haviam combinado isso. Quanto menos atenção sobre ela, melhor. Os aperitivos chegaram. E, como previsto, Felipe mudou para o francês poucos minutos depois. Desta vez, porém, algo era diferente. Eduardo entendia. Não perfeitamente, mas o suficiente. Depois da lua de mel. Assinaturas. Transferência imediata. Ele manteve a expressão neutra. Margot comentou algo sobre finalmente colher os frutos. Helena riu suavemente. Eduardo ergueu a taça. "Posso propor um brinde?" disse em português. Felipe arqueou levemente a sobrancelha. "Claro." Eduardo então continuou, mas em francês, fluente, seguro, impecável. Ao plano perfeitamente arquitetado, à confiança cega e à ironia de subestimar o homem que vocês chamam de le naïf brésilien. O silêncio foi instantâneo. Helena congelou. Margot empalideceu. Felipe ficou imóvel. Eduardo apoiou a taça na mesa com calma. "Sim, eu entendo francês." Ninguém respirava. "Entendo também o suficiente sobre fraude internacional, conspiração financeira e tentativa de estelionato." Helena foi a primeira a reagir. "Eduardo, isso é um absurdo." Ele levantou a mão interrompendo-a. "Não, absurdo foi achar que assinaria documentos sem análise jurídica independente." Ele retirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa. Apertou no play. A voz de Felipe ecoou. Ele é fácil de manipular. Outra gravação. A voz de Helena. Um pequeno preço pelo império que vamos nos entregar. Margot levou a mão ao colar de pérolas como se faltasse ar. "Vocês foram gravados", disse Eduardo com serenidade mortal. "E investigados." Felipe tentou recuperar a postura. "Isso não prova nada. Conversas fora de contexto." "Prova intenção. Prova conspiração. E considerando o histórico jurídico que encontrei na França, prova padrão de comportamento." Helena agora estava pálida. "Você está exagerando. Isso é uma interpretação sua." Ele a encarou. E pela primeira vez, não havia amor ali. "Não, Helena. É a sua assinatura que não vai acontecer." Ele fez um gesto discreto. 2 homens se aproximaram da mesa. Não estavam vestidos como policiais uniformizados, mas mostraram credenciais. Felipe levantou-se abruptamente. "Isso é ridículo." "Não, é preventivo." As autoridades já haviam sido notificadas sobre tentativa de fraude internacional e formação de quadrilha. A documentação preparada pelos advogados de Eduardo garantiu que, no mínimo, um processo criminal seria aberto. Os outros clientes do restaurante foram discretamente conduzidos para fora. O piano parou. Helena olhou para Eduardo como se estivesse vendo um estranho. "Você nunca me amou?" disse Helena numa tentativa final. Ele respirou fundo. "Eu amei quem eu pensei que você fosse." Felipe foi conduzido para fora discutindo em francês nervoso. Margot tentava manter dignidade, mas suas mãos tremiam.
Helena permaneceu alguns segundos parada antes de ser acompanhada também. E então, silêncio. A mesa ficou vazia. As taças ainda pela metade. A farsa havia terminado. Eduardo permaneceu ali por alguns segundos, sentindo o peso da adrenalina se dissipar. Não era euforia, era luto. Ele não havia perdido dinheiro, mas havia perdido uma ilusão. Clara surgiu discretamente do corredor de serviço, não como funcionária, mas como presença firme. Ela não disse nada, apenas ficou ao seu lado. Acabou, murmurou ele. Sim, acabou. Mas no fundo, ambos sabiam. Aquilo não era apenas um fim. Era o início de algo completamente diferente. Quando as portas do bistrô se fecharam atrás de Felipe, Margot e Helena, um silêncio denso tomou conta do salão. As luzes continuavam suaves. As taças ainda estavam sobre a mesa. Mas algo essencial havia mudado. Eduardo permaneceu parado, olhando para a cadeira onde Helena estivera sentada minutos antes. A taça dela ainda tinha champanhe, as bolhas subindo lentamente, indiferentes ao colapso que acabara de acontecer. A adrenalina começava a ir embora. No lugar dela vinha um vazio estranho. Não era dor aguda, era luto. Luto por um futuro que nunca existiu. Clara se aproximou com passos calmos, não como funcionária, não como testemunha, mas como alguém que tinha permanecido. Ela ficou a uma distância respeitosa. "Você está bem?" perguntou em voz baixa. Eduardo demorou alguns segundos para responder. "Eu achei que estaria me sentindo vitorioso." Ela não disse nada, apenas ouviu. Mas parece como acordar de um sonho bonito e perceber que nunca foi real. Clara assentiu. Às vezes a verdade dói mais do que a mentira, mas ela liberta. Ele finalmente a encarou. Naquela noite, ele percebeu algo que antes não havia enxergado completamente. Clara não tinha nada a ganhar ao ajudá-lo. Arriscou o emprego, arriscou a própria segurança. Por princípio. "Você mudou tudo", disse ele. Ela balançou a cabeça levemente. "Não, eu só te mostrei o que já estava lá." Na manhã seguinte, a cidade despertou sobre um sol pálido de primavera. Eduardo não dormiu, mas não passou a noite pensando na traição. Passou pensando no futuro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava agradar ninguém. Não precisava provar nada. Ele saiu cedo. Não foi ao escritório, não ligou para advogados, não revisou contratos. Foi até uma pequena floricultura de bairro. Ele mesmo escolheu o buquê. Girassóis. Grandes, vibrantes, sinceros. Dirigiu até o endereço que Clara havia lhe dado dias antes. Um prédio simples em uma rua tranquila. Quando ela abriu a porta, estava de jeans e camiseta, cabelo solto, sem o uniforme que a moldava ao ambiente do restaurante. Sem formalidade, sem cenário. Ela pareceu surpresa ao ver o tamanho do buquê. Girassóis. "Pareceram certos, como você", ele respondeu. Ela sorriu, e aquele sorriso era diferente de qualquer outro que ele conhecera. Ele a convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas cheio de vida. Plantas perto da janela, livros empilhados, um sofá confortável, gasto pelo uso honesto. Nada ali era fachada. Tomaram café na pequena cozinha. Ali, sem luxo, sem máscaras, sem plateia. "Eu sempre percebi algo em você", ela disse, mexendo a colher na xícara. "Você parecia sozinho, mesmo quando estava cercado de sucesso." Ele respirou fundo. "Por que eu estava?" Ela o olhou com calma. "Eles viram sua confiança como fraqueza. Eu vejo como força." Ninguém jamais havia dito aquilo a ele. Não como bajulação, mas como verdade. Os dias seguintes começaram a mudar de ritmo. Eduardo reduziu compromissos, passou a caminhar mais, voltou a fazer coisas simples que havia abandonado.
Ele e Clara começaram a se encontrar sem estratégia envolvida. Passeios no parque, cafés demorados, sessões de cinema em salas antigas que exibiam filmes clássicos. Sem jogos, sem interesse oculto. Ele pediu que Clara continuasse ensinando francês. Mas agora a língua não era arma, era ponte. Eles riam dos erros de pronúncia dele. Ela escrevia palavras em guardanapos, mas não nomes de advogados ou bancos. Palavras como confiance, vérité, coragem. Meses depois, em uma noite de outono, foi Eduardo quem fez o convite. Quero te levar para jantar. Ela ergueu uma sobrancelha divertida. Em um bistrô francês? Ele sorriu. Exatamente. Voltaram ao mesmo restaurante, mas dessa vez sentaram-se em uma mesa pequena, discreta, para dois. Sem ostentação, sem plateia, sem armadilhas. Quando o garçom se aproximou, Eduardo fez o pedido em francês fluente, natural, seguro, calmo. Clara o observava com olhos brilhantes à luz das candles. Sua pronúncia está perfeita, ela disse. Tive a melhor professora. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. O toque era diferente de tudo que ele já tinha sentido. Não havia cálculo, não havia performance, apenas presença. Eu queria vir aqui para transformar uma memória ruim em algo novo, disse ele. Esse lugar não é mais o cenário de uma traição. É o início da minha verdade. Ele ergueu a taça. Há a vida sem máscaras. Ela tocou a taça dele. Há a verdade. O som cristalino ecoou pelo salão. Mas dessa vez não era o anúncio de uma armadilha. Era o início de algo construído sobre confiança. Eduardo perdeu uma ilusão, mas encontrou algo muito mais raro. Alguém que não se encantou com seu império, mas com o homem por trás dele. E pela primeira vez em muitos anos, ele não estava mais sozinho na mesa.